Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, como eu falei para vocês, eu estou aqui para fazer a segunda aula de biologia, né? E hoje a gente vai falar sobre o título Célula Eucarionte e Célula Procarionte. Mas antes de começar essa mini aula, eu quero dizer para vocês que como eu não tenho algumas tecnologias, né, eu não tenho como assim mostrar algumas imagens da célula eucarionte e da célula procarionte, então assim, se vocês puderem pegar o lápis, caneta, um caderno para anotar algumas informações que depois vai ajudar vocês nos seus estudos, tanto do ensino fundamental e médio, tá? Então isso é bacana, se vocês puderem acompanhar, puderem anotar alguma coisa, aí depois vai ficar bem bacana para vocês. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar primeiro falando sobre o conceito de citologia. É a ciência que estuda as células e as estruturas que compõem os órgãos e tecido dos seres vivos. As células são definidas em dois tipos: unicelular, que é o organismo constituído por uma única célula. Exemplos: bactérias, cianobactérias, protozoários, algumas algas e alguns fungos. Pluricelular, organismos constituídos por várias células. Exemplo: algumas algas, fungos, todos os vegetais, considerando as classificações atuais que colocam todas as algas eucariontes no reino protista e todos os animais. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre a célula eucarionte. Eucarionte quer dizer eu, verdadeiro. Possui um núcleo bem definido, é protegido por membranas, como no caso da membrana nuclear ou carioteca, que protege o material genético e todas as informações genéticas que o organismo precisa, como produção de proteínas, produção de enzimas, receptores, entre outros. Então é o seguinte, gente, tem lá a célula eucarionte e dentro dela existe o material genético dela, que tem todas as informações que é responsável para a produção de proteína. E tudo isso está guardadinho, protegido dentro, através de uma membrana nuclear, uma carioteca, uma capinha, uma cápsula que protege, para que ela seja bem protegida, para que depois, num futuro, ela possa manter esse seu material genético, essa sua replicação, essa produção desse material genético. Por isso que ela tem que ser bem protegida. Olha só que bacana toda essa organização da célula eucarionte. Exemplo: os vegetais, os animais são exemplos de células eucariontes. Bom, pessoal, as células eucariontes possuem organelas também, como se fossem setores responsáveis por determinadas tarefas para que o organismo tenha um bom funcionamento. Outra coisa, a célula também ela tem três partes: a membrana, a citoplasma e o núcleo. E dentro do citoplasma, lá que estão essas organelas que eu falei. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. A célula é como se fosse uma empresa. Na empresa tem vários setores, por exemplo, o setor que trata a questão de pagamento, um setor que é responsável pela produção, um setor que é responsável pela questão de propaganda, etc. Então, cada setor dentro da empresa ela tem uma função. A célula também é a mesma coisa. A célula também ela possui essas organelas e cada organela é responsável por uma função, como produção de energia, como a questão da respiração celular, como, por exemplo, tem uma organela que se chama lisossomo, é ela que elimina micro-organismos estranhos que podem causar doenças nos seres vivos. Bacana, né? Olha só que bacana que a célula eucarionte, ou seja, ela não é complexa, ela existe, ela é bem organizada, por isso que fala eu verdadeiro. Agora, gente, vamos falar um pouquinho também da célula procarionte. Procarionte, proto, primeiro, ela não possui membrana nuclear que protege o seu material genético, pois o mesmo fica disperso no citoplasma. São as células mais primitivas da Terra e tem ausência de algumas organelas, ou seja, elas são mais simples, elas não têm tantas organelas que a célula eucarionte, mas
Essas organelas mais simples que ela tem proporcionam o benefício que ela precisa para a sua manutenção, certo? Exemplo de célula procarionte, as bactérias, que pertencem também ao reino Monera. Vale destacar, gente, que a célula procarionte tem uma organela chamada ribossomos, que também tem na célula eucarionte, que é responsável pela síntese de proteína. Síntese de proteína, beleza. Outra coisa bacana da célula procarionte, que são encontradas pequenas moléculas de DNA circular, ou seja, um DNA extra que a célula procarionte tem, e é chamado plasmídio, mas uma forma de evolução da célula para manter a sua prole e seu material genético e produzir meios de resistências a antibióticos. Então, esse plasmídio ele também desenvolve mecanismos, meios de ser resistente a antibióticos, ou seja, uma pessoa, vou dar um exemplo bem simples, uma pessoa contraiu uma infecção bacteriana. E essa bactéria que tem esse plasmídio, ela pode usar esse material genético para resistir a determinadas doenças. Então, olha só, e o bacana é que como a ciência está evoluindo, as pessoas, os pesquisadores, os professores estudando, eles acabam descobrindo esses mecanismos. E o bacana que eles descobriram é que esses plasmídios, através de pesquisas, ela pode ser usada para tratamento de doenças genéticas, né? Ou seja, isso aí, depois, se você estudar biotecnologia, você vai muito estudar essa questão dos plasmídios, que é muito interessante. Tratamento de doenças genéticas, entre outros, né? O que ficou bacana estudar a questão da sistematização da célula eucarionte, da célula procarionte, é porque ficou melhor para você, na literatura, conhecer cada parte, ou seja, você estuda célula eucarionte, você estuda célula procarionte, ficou muito melhor essa sistematização. Bom, gente, por hoje é só isso, né? Tomara que vocês gostarem, dê um like lá que gostei, e também dizer que eu estou postando esse vídeo também no Facebook, mas tem o meu canal no YouTube, Miguel Lúdio. Se vocês puderem acompanhar lá eu vou estar sempre tendo essas mini aulas, poder estar falando um pouquinho da biologia. Cada dia eu vou falar um pouco de cada conteúdo de biologia que possa vir a contribuir com o conhecimento de vocês, tá? Muito obrigado, valeu e fica com Deus.